Iluminai vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Salmo 79, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E Deus não só de fato nos iluminou, ele se voltou para nós. Ele olhou dos altos céus e nos observou e fez parte da nossa história, se tornando o Deus conosco, o Emanuel. E o salmo de hoje é exatamente numa experiência do Criador com a criação, ou a busca da criatura com seu Criador. E quanto mais nos aproximamos do Natal, os salmos e as leituras nos apontam para essa experiência magnífica do Deus que se faz carne, a luz do mundo que habita entre nós. Na primeira leitura de hoje da profecia de Miqueias, capítulo 5, dos versículos 1 ao 4. Rapidamente, para entendermos o contexto histórico, o profeta Miqueias atuou no século 8 a.C., durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. E ele denuncia as injustiças sociais e anuncia tanto o castigo divino quanto a esperança de restauração. Devemos lembrar que todos os profetas, os 12 deles, apontam para as necessidades de mudança, as injustiças, a corrupção, a perda do aspecto moral, a consequência de tudo isso, mas, no final, o caminho da restauração. E na leitura de Miqueias também podemos detectar elementos messiânicos. Vejamos no versículo 1, onde diz: Mas tu, Belém, Efratá. Belém era uma cidade pequena e aparentemente insignificante, mas ganha destaque como local de nascimento do Messias. Éfrata era o antigo nome da região. Pequena entre os clãs de Judá, reflete a humildade do lugar, contrastando com a grandeza do que dele surgirá. Aquele que será o dominador em Israel refere-se ao Messias, um líder que trará justiça e restauração. E nesse contexto messiânico, podemos relacionar Miqueias ao Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1 ao 6, ao nascimento de Jesus. O pastor do povo, podemos relacionar a João 10, versículos 11 ao 18, onde Jesus se descreve como bom pastor. E quando a imagem de Miqueias, e a paz universal, que está em Isaías, capítulo 9, dos versículos 5 ao 6, que fala do Messias como príncipe da paz. E o que podemos tirar de uma reflexão? Deus escolhe o pequeno e o humilde, assim como Belém, Deus muitas vezes escolhe o simples para realizar grandes coisas. Isso nos ensina a valorizar o que parece insignificante e também nos aponta para o caminho da humildade, da libertação da mesquinhez, do egoísmo e de outros aspectos da espiritualidade que nos afastam de Deus. E na segunda leitura de hoje, na carta aos Hebreus, capítulo 10, dos versículos 5 ao 10, devemos entender que a carta aos Hebreus foi escrita para cristãos de origem judaica que enfrentavam perseguição e tentação de voltar às práticas do judaísmo. E aqui temos uma apresentação de Cristo como superior a todos os elementos do Antigo Testamento, incluindo sacerdotes e sacrifícios. Onde está no versículo 5, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste-me um corpo. É a citação do Salmo 40,
Reinterpretando em referência a Cristo, o autor destaca que Deus não se agradava de rituais externos, sem obediência interior. E preparaste-me um corpo refere-se à encarnação de Cristo. O corpo é o instrumento pelo qual ele realizará o sacrifício perfeito. No versículo 6, holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Apesar de serem prescritos pela lei, esses sacrifícios eram insuficientes para redimir completamente o pecado. Representavam apenas um símbolo do sacrifício futuro de Cristo. E novamente nós temos uma dimensão messiânica. E naquilo que está relacionado a Cristo, é na vontade em Cristo que somos santificados. É uma purificação do pecado e a reconciliação com Deus. E a caminhada do advento é para que possamos nos aproximar de Deus, possamos verdadeiramente converter-nos cada vez mais. Nunca é o suficiente a conversão. A cada dia, mediante os desafios, mediante aquilo que nós precisamos, vamos nos convertendo. Essa é a perspectiva da luz e da transformação em nossas vidas. E no Evangelho de hoje, em Lucas capítulo 1, dos versículos 39 ao 45, temos, assim como na liturgia de ontem, a visita de Nossa Senhora a Isabel. E essa visitação segue imediatamente após a Anunciação. E o que temos como elementos para a reflexão? Maria partiu apressadamente, destacando sua humildade e generosidade. Região montanhosa da Judéia, ela sai da sua zona de conforto. E é isso, conversão é sairmos da nossa zona de conforto, é deixarmos para trás aquela vida antiga, é abrirmos mão daqueles pecados de estimação e seguir em frente, deixar ser conduzido pela presença de Deus. Assim como Isabel, que ficou cheia do Espírito Santo, que está no versículo 41. Ela se deixou ser consumida pelo Espírito Santo, tanto na questão da concepção, no aspecto biológico, físico, mas também na dimensão espiritual. A criança que pula no seu ventre, João Batista, mesmo antes de nascer, reconhece a presença de Jesus. E esse gesto é uma expressão profética da missão de João como precursor do Messias. E o importante, assim como na leitura de ontem, bem-aventurada aquela que acreditou. A nossa vida é uma constante conversão para que verdadeiramente possamos acreditar, a partir dessa crença, nos transformar em pessoas melhores, não pela nossa capacidade, mas por Deus, pela graça divina, e com isso caminharmos rumo à salvação. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.